Nós vamos agora chegar à nossa terceira parte, um momento teológico. Novos caminhos a partir de uma postura não mais de antagonismo, mas uma postura dialógica com a ciência e com a teoria da evolução. Nós precisaremos fazer um estudo acerca do conceito de paradigma e do conceito de cosmovisão. Essa vai ser a base da nossa reflexão. Depois nós teremos que fazer uma reflexão sobre tipos de teologia, para ficar claro do que nós estamos falando. E, finalmente, nós precisamos pensar teologicamente a partir desta nova perspectiva. Nós vamos começar falando de paradigmas e cosmovisões. O que o conceito de cosmovisão significa? Qual é a sua importância? Nós estamos falando de Weltanschauung, é um conceito alemão que quer dizer sentimento do mundo, sensação que se tem da vida e do mundo à medida em que se vive num determinado tempo, num determinado lugar. Weltanschauung é traduzido em português por cosmovisão. Há outras traduções possíveis, como por exemplo, simplesmente visão de mundo ou mundividência. Nenhuma dessas expressões traduz perfeitamente o sentido do alemão Weltanschauung. Por isso que às vezes nós apenas usamos o termo alemão e pronto. Mas nós estamos falando de algo que é específico de um povo num determinado tempo e num determinado lugar. Uma certa maneira de enxergar o mundo e a vida que nós absorvemos por causa da cultura em que nós estamos inseridos. Nós vivemos no tempo contemporâneo em que o método científico já se desenvolveu por mais de 400 anos, criando a civilização tecnológica. Rudolf Bultmann, o teólogo, disse: temos que ser cristãos e ao mesmo tempo acender a luz. Estamos vivendo num tempo diferente dos grandes pensadores cristãos do passado. Então temos que pensar o cristianismo para o nosso tempo. Mas é evidente que no Brasil nós não vivemos só na era moderna, na era da ciência, que hoje já recebe o impacto daqueles que enxergam a modernidade na sua crise e falam de algo como o pós-moderno, seja lá o que isso signifique. Nós temos então no Brasil essa situação complicada de viver o moderno ao mesmo tempo com o pós-moderno, como acontece no primeiro mundo, no chamado primeiro mundo, mas também convivemos com o medieval, por exemplo, em muitas de nossas igrejas. Convivemos também com o pensamento mítico da antiguidade. Convivemos também com o neolítico, porque alguns dos habitantes do nosso país estão vivendo em pleno neolítico, os índios. Então é mais ou menos como se nós tivéssemos que viver todas essas diferentes eras e diferentes cosmovisões ao mesmo tempo. E não se pode perder o carro da história. Então a gente não pode simplesmente dizer: isso fica para amanhã. Isso leva à relativização do equívoco. Há pouco tempo, Alan Sokal, que é um cientista que critica os pensadores continentais, os pensadores europeus, principalmente os cientistas humanos, os filósofos, porque acredita que eles estão relativizando o saber científico. É um importante crítico, filósofo da ciência. Ele disse assim: não importa se você é um índio vivendo na Amazônia, a Terra continua girando ao redor do Sol, continua sendo esférica, quer o índio amazônico queira ou não. A isso ele foi respondido por gente como Paul Ricoeur e Jürgen Habermas, dizendo o seguinte: a ideia de que a Terra é esférica
e que ela gira ao redor do Sol, não só é inútil para o indígena da Amazônia, como é perniciosa para o indígena da Amazônia. Para a sua maneira de viver, ele que vive da pesca, que vive à beira do rio, ele que vive na sua tribo, só lhe causa confusão, perplexidade e dificuldades. Agora, para uma civilização que está enviando homens à Lua, é muito importante saber que a Terra é esférica e gira ao redor do Sol. Então, nós temos que compreender que cosmovisão tem muito de prático, tem muito de existencial, tem muito a ver com a realidade da vida. Como eu disse para vocês já, a ideia de Ptolomeu, sistema geocêntrico, com a Terra no centro do universo, não está necessariamente errada, como a gente costuma pensar. O geocentrismo está errado, o heliocentrismo está certo. São perspectivas distintas. O geocentrismo coloca a Terra no centro do universo e faz cálculos astronômicos a partir dessa realidade. Mas os cálculos são precisos e podem ser feitos. Quando a gente coloca o Sol no centro do sistema, é evidente que o Sol não está no centro do universo, está no rabicho da galáxia, né? No boondocks da Via Láctea. Então nós podemos dizer o seguinte, que o Sol não é o centro do universo, mas é o centro do sistema solar. E qual é a vantagem de colocar o Sol no centro? É que o movimento dos planetas se torna mais simples, mais fácil de calcular, mais fácil de quantificar. E, usando aquela velha expressão, a navalha de Occam, do filósofo medieval, Guilherme de Occam, a explicação mais simples é a explicação melhor e provavelmente a mais aproximada da verdade. Rubem Alves, no seu livro Religião e Repressão, logo no final diz assim, que ele teve uma visão de Deus dizendo assim, toma, Rubem, a verdade. E nesta ilusão, nesse sonho, nessa fantasia que ele viveu, ele responde a Deus, não, Senhor, a verdade é tua. Dá-me o buscar a verdade. E é assim que nós temos que pensar. Nós temos que compreender que a verdade absoluta pertence a Deus. A nós compete aproximarmos-nos da verdade. Chegarmos ao melhor que nós pudermos da aproximação da verdade. Lembrando que verdade tem muito a ver com consenso. Tem muito a ver com cosmovisão. Tem muito a ver com geografia. Tem muito a ver com história. Então a gente relativiza o equívoco. E alguém diz assim, então professor, o senhor defende o relativismo? O senhor acha que todas as coisas são relativas e está absolutamente certo disso? E então nós caímos naquele paradoxo. É evidente que não. Se eu disser que eu estou absolutamente certo de que é absolutamente verdadeiro, de que tudo é relativo, eu estarei sendo um absolutista do relativismo. Mas nós precisamos relativizar aquilo que de fato é relativo, para que aquilo que não é relativo ganhe maior proeminência. Mas, como disse Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então nós adoramos absolutizar coisas que não são absolutas. E logo nós estamos tão cheios de absolutos que nós não temos mais como nos movermos intelectualmente. Nós ficamos duros, engessados intelectualmente, por causa da absolutização das coisas que não deveriam ter sido absolutizadas. Esse é o problema do dogmatismo. Então é preciso que a gente aprenda a quebrar paradigmas. O que são paradigmas? São estruturas matriciais que a gente utiliza para enxergar o real, que a gente utiliza para pensar o mundo. A partir dessa estrutura matricial, a gente vai encaixando o pensamento. Mas, de repente, é a própria estrutura matricial que precisa ser questionada, porque as coisas, de repente, não estão se encaixando mais. Isso é o que a gente chama
de quebrar os paradigmas, de ter uma disposição de tornar as nossas estruturas matriciais, que servem de base para a reflexão num determinado momento, um pouco mais maleáveis, um pouco mais flexíveis, um pouco mais coloidais, um pouco mais plásticas, um pouco mais gosmentas. Nós precisamos da gosma, nós precisamos de uma estrutura mental mais coloidal, mais plástica, mais elástica, que permita mais maleabilidade, porque do contrário, o paradigma que não pode ser questionado, que está engessado, fica duro e não permite que a gente solucione os problemas que já não se encaixam mais no paradigma e que vão se estabelecendo como anomalias, estranhezas. E aí sabe o que a gente faz? A gente demoniza as anomalias, a gente sataniza a estranheza, não porque de fato elas sejam demoníacas, mas porque elas não se encaixam no paradigma sacrossanto que se estabeleceu agora como cristalizado, engessado, fossilizado. Então nós precisamos compreender que esses paradigmas estão sempre presentes. Ninguém pensa a não ser a partir de estruturas paradigmáticas. E a maleabilidade do pensamento só vai ser possível se nós aprendermos a revisar, trocar os próprios paradigmas. Precisamos aprender a dar saltos transparadigmáticos, quando os velhos paradigmas já não respondem mais às nossas necessidades intelectuais. Revoluções transparadigmáticas é exatamente o que Thomas Samuel Kuhn, no livro A Estrutura das Revoluções Científicas, descreve. O livro é de 1962 e é um dos livros mais importantes da história do pensamento humano, apesar da sua recente produção. Para vocês terem uma ideia, é o livro mais citado em teses científicas em todo o mundo. O livro tem mais de 5 milhões de citações em textos científicos. Nós estamos falando da obra A Estrutura das Revoluções Científicas, que descreve exatamente o fato de que a própria ciência vive a necessidade do salto transparadigmático para a sua evolução. Há o período normal, em que o paradigma serve para acúmulo de dados, e então começa o acúmulo de anomalias que já não se encaixam mais no paradigma, e então existe o período extraordinário, quando a gente começa a buscar soluções e começa a criar um novo paradigma que seja satisfatório. Isso acontece na ciência, mas acontece e tem acontecido também na teologia. E aí, é claro, a gente volta a um retorno normal. O que condiz é o seguinte: a maioria dos historiadores parece supor que a ciência progride por acumulação linear das descobertas individuais por os pesquisadores do fazer científico, das várias áreas do fazer científico, certo? Mas ele adverte que essa visão continuista de uma gradual acumulação de dados se aplica a algumas fases da história da ciência, assim como se aplica a algumas fases da história da teologia. Mas não a todas as fases. Dessa fase em que a ciência ou a teologia trabalham sobre um mesmo paradigma, então vai conferindo cada vez mais unidade à reflexão e à pesquisa. Mas esse período, chamado de ciência normal, que funciona em torno de uma matriz disciplinar comum, um paradigma, é muitas vezes erguida à categoria de dogma inquestionável. E isto é ruim para a ciência, assim como é ruim para a teologia. Esses paradigmas orientam a pesquisa e determinam a avaliação e interpretação dos resultados. Então, o que acontece? Quando se transforma em dogma, seja na ciência, seja na arte, seja na política, seja na filosofia, seja na teologia, quando se transforma em dogma, esse dogma começa a ser o critério que determina a avaliação e a interpretação de toda e qualquer pesquisa ou discurso. De forma que tudo que não se encaixa naquele paradigma engessado será sempre considerado
hostil, perigoso, herético, inaceitável. Nos períodos da chamada ciência normal, verifica-se, então, um acúmulo de teorias que se destinam continuadamente a ratificar e a legitimar o paradigma do momento. Mas, eis que, de repente, vem um período em que as ideias e os fatos resistem a esse esforço de alinhamento. Elas não são mais assimiladas dentro do paradigma, do dogma científico que ficou estabelecido. É aí que surgem as chamadas anomalias, que provocam uma crise no sistema. Uma vez instaurada a crise, Kuhn sugere que a ciência deixa de ser normal e passa a ser extraordinária. É a nomenclatura que ele usa. A ciência extraordinária é aquela que questiona os velhos paradigmas e propõe novas soluções no que se refere à estrutura matricial que dá base a toda a reflexão. E então, após um período de relativa confusão, como, por exemplo, na época da Reforma Protestante, a trabalhar com os problemas surgindo, utilizando-os para rejeitar o velho paradigma, se estabelece um novo paradigma que possa explicar os fenômenos, que no paradigma anterior eram vistos como anomalias. Uma vez estabelecido o novo paradigma, então essas novas posturas podem ser chamadas normais e se caminha em direção de uma nova clausura. E assim nós temos o desenvolvimento da ciência, da teologia, da filosofia, da arte. Quando Bach compunha as suas músicas, Johann Sebastian Bach, o seu professor disse para ele: você é um músico incompetente, burro, que não sabe fazer música de forma alguma. E Bach continuou fazendo música à maneira como ele achava que devia, trabalhando para a igreja, basicamente, sem nunca ganhar muito dinheiro com a sua música. Aqueles que se interessavam pelo seu trabalho, que seu trabalho era exótico e não era muito aceito, porque estava fora do padrão, fora do paradigma. 150 anos depois, a obra de Bach passou a ser o paradigma. Essas transformações é que dão vida à história das ideias, em qualquer área, inclusive na teologia. Por isso que Lutero, que foi condenado por heresia e só não morreu na fogueira, porque os príncipes alemães o ajudaram, senão teria morrido na fogueira, como John Hus e tantos outros, Savonarola. Algum tempo depois, tornou-se, claro que há razões políticas, econômicas, sociais e filosóficas para tudo isso, mas algum tempo depois, ele passa a ser o paradigma de reflexão teológica para um grande número de pessoas. Uma explicação necessária, quando a gente fala sobre tipos de teologia. Tipos de teologia. Nós não estamos falando de religiões. Cristianismo, budismo, judaísmo, islamismo, não estamos falando de religiões. Nós estamos falando de tipos de teologia. Nós não estamos falando de denominações. Catolicismo, ortodoxia oriental, a igreja anglicana, a igreja luterana, batistas, presbiterianos, metodistas, pentecostais, Igreja Universal do Reino de Deus. Não estamos falando de denominações. Nós estamos falando de tipos de teologia que são linhas que atravessam todas as denominações e religiões. Nós estamos falando de formas de pensar teologicamente que estão presentes em todas as tradições. Ok? Nós acreditamos que é possível construir uma matriz que explique os tipos de teologia e que a gente consiga sair. Esse é um projeto meu, que a gente consiga sair daquele esquema. Teologia conservadora, teologia ortodoxa e teologia liberal. Teologia fundamentalista e teologia liberal. Ou então, teologia pentecostal e teologia conservadora. Esse pensamento rotulado de binômios.
Então, nós construímos uma matriz tentando usar conceitos filosóficos, mais teóricos, mais paradigmáticos. Primeiro, uma variante psicológica. Alguns tipos de teologia inclinam-se para a mudança, para a transformação. Outros tipos de teologia inclinam-se para a conservação, para a busca de um equilíbrio, sem grandes transformações. Também, alguns tipos de teologia, é a variante epistemológica, alguns tipos de teologia têm uma tendência mais objetiva, tem uma queda para a objetividade, isso é, para olhar mais objetivamente para o mundo e encarar as coisas mais objetivamente, inclusive as ideias teológicas, os fatos, os conceitos. E outra tendência é mais subjetiva, é a teologia que passa pelo sujeito, que passa pelo coração, que passa pela experiência, que passa pela existência. E, finalmente, uma variante sociológica, os apocalípticos e os integrados, os extremistas e os moderados. É a visão de Humberto Eco, de que existem pessoas que são integradas, acomodadas à sociedade, não que exista o certo e o errado aqui, ok? Não existe o certo e o errado. Não é que o objetivo está certo e o subjetivo está errado, ou que o subjetivo é errado e o objetivo está certo, que ser apocalíptico está errado, porque a igreja tem, desde 2000 anos atrás, tendências apocalípticas e tendências acomodacionistas. E essas tendências, ambas, têm o seu papel a cumprir. Então, o subjetivo também pode ter o seu papel, assim como o objetivo. E a mudança também tem o seu papel, assim como a conservação. Então, aqui não é uma questão de escolher o certo e o errado. É ver o ônus e o bônus de cada uma dessas possibilidades. Então, vamos construir aqui a nossa matriz. Nós temos... Oh, que porcaria, acho que não saiu nada, né? Nós temos aí os riscos, vamos ver se... transformação. Muito bem, o universo está conspirando em nosso favor. Transformação, apocalípticos e apocalípticos, porque nós estamos falando do transversal, né? Então, aqui no centro, cadê a caneta? Aham. Aqui no centro, o que nós temos? Nada. Aqui no centro nós temos os integrados, ok? E para lá nós temos os apocalípticos, eu não botei para não repetir, ó. Aqui os apocalípticos, aqui os apocalípticos. Para o centro, integrados. Para os extremos, os apocalípticos. Ali a subjetividade e a objetividade. E aqui embaixo, a conservação. Então nós temos 3 eixos: transformação, conservação, subjetividade, objetividade. Apocalípticos para as pontas, integrados no meio. Agora a gente pode colocar as teologias. Bom, antes disso é bom dizer, né? Bom, nós temos aqui as teologias, ó. Fundamentalismo, entre conservação e objetividade. Liberalismo, entre objetividade e transformação. Romantismo, entre subjetividade e transformação. E misticismo, entre subjetividade e conservação. Claro, os místicos são conservadores. Não estão atrás de revolução e mudanças sociais. E são extremamente ligados à subjetividade, no que se refere à fé e à teologia. Os românticos também são subjetivos, mas estão um pouco mais preocupados com a transformação. Os fundamentalistas são extremamente conservadores e têm uma visão muito objetiva das questões teológicas. Assim como os liberais também. Só que os liberais estão um pouco mais inclinados à transformação do mundo. Então, nós podemos colocar 4 frases aqui, todas elas baseadas na ideia de ser. Aqui embaixo a gente põe assim: tem que ser assim. Os conservadores impõem aquilo que tem que ser.
Tem que ser assim. Aqui em cima, no liberalismo, nós temos há de ser assim. É a hora da esperança e da construção. Há de ser assim. Aqui, entre a subjetividade e a transformação, nós temos os românticos. Pode ser assim. E aqui embaixo nós temos o místico, que diz assim, sendo assim, né, aceita as coisas como são e parte para uma introspecção, para uma viagem interior. Vamos continuar. Agora a gente pode pôr tudo aqui. Nós colocamos as principais tendências teológicas. Não estão todas as tendências teológicas, mas as principais tendências teológicas na nossa matriz. Então, repare bem. Quais são as coisas curiosas que nós notamos? Nós poderíamos fazer uma palestra só sobre isso, não é mesmo? Mas nós vamos passar superficialmente hoje. Mas quais são umas coisas que nós notamos que são interessantes? Por exemplo, essa matriz nos mostra a proximidade entre o fundamentalismo e o liberalismo. Fundamentalismo e liberalismo são coisas muito próximas. Essa estrutura também nos mostra, por exemplo, que se nós formos avaliar os caminhos que as coisas foram tomando, né? Então nós vamos vendo que formam-se grupos aqui. Evangelicalismo, neopentecostalismo, pentecostalismo, o fideísmo ali, perto também do ascetismo, que é uma característica dos místicos, mas não de todos os místicos. Nós temos ali a teologia da morte de Deus, muito próximo do misticismo, do ascetismo. E vejam aquilo que eu estava dizendo para vocês. Aqui fora nós temos os apocalípticos. Sejam eles fundamentalistas ou liberais, porque não é disso que nós estamos falando. Então aqui eu tenho o fundamentalismo e a sua sectarização, a sua rejeição do mundo, é uma postura apocalíptica. Nós temos também como postura apocalíptica todas essas quatro bases, né? O liberalismo, o romantismo, que todo mundo sabe que o poeta romântico queria morrer de pneumonia ou de tuberculose, todo mundo sabe que o poeta romântico sobe na beira do penhasco e fica vendo o temporal, porque ali sim está a vida. Então nós estamos falando de posturas apocalípticas e não acomodacionistas. Também o místico, ele faz a viagem introspectiva e começa uma caminhada de contemplação, porque ele é um apocalíptico, ele também rejeita o mundo. Assim como o ascético rejeita o mundo, assim como o neopentecostalismo. Você veja que estamos chegando aqui aos extremos, né? Então nós temos, por exemplo, algumas teologias mais engajadas, né? Então, por exemplo, o estruturalismo, o existencialismo também, não tanto, mas aí nós vamos chegando para o meio aqui, né? O existencialismo, a neortodoxia, a teologia dialética, o ecumenismo, o evangelho social, a teologia do processo, a teologia da morte de Deus, o ateísmo cristão. Essas posturas são todas muito acomodacionistas. Elas são posturas de integração com o mundo e não de combate à cultura e à sociedade. Bom, o meu interesse aqui é explicar que nós estamos falando de uma teologia que não é de tendência apocalíptica, é uma teologia mais acomodacionista. Mas o ideal mesmo é a gente caminhar em direção ao centro. Essa é a minha posição. Então, por exemplo, eu não sei onde você se encontra aqui. Você pode estar aqui, você pode estar aqui, você pode estar aqui, você pode estar aqui, você pode estar aqui. Mas você deveria, talvez, tentar caminhar para um equilíbrio. Um equilíbrio que ronda por aqui, mais ou menos, no que se refere ao apocalipticismo e à integração, né? Por aqui, no centro de cada quadro. Enquanto que está por aqui, no que se refere às duas linhas centrais. As linhas do liberalismo, as linhas da subjetividade, da objetividade, da conservação e da transformação.
Pensando teologicamente a partir de uma nova perspectiva. 3 caminhos equilibrados, pelo menos, para o diálogo entre a ciência e a fé. O primeiro deles é o que a gente chama de design inteligente, ou desígnio inteligente. É verdade que nos Estados Unidos hoje existe uma briga em relação ao desígnio inteligente, se ele deve ser ensinado nas escolas públicas ou não. Os cientistas dizem que não. E os grupos evangélicos, conservadores e fundamentalistas dizem que sim. E eu estou com os cientistas. Eu digo que não. Por quê? Porque design inteligente implica em falar em Deus, em falar em criação. E aí nós estamos fazendo teologia. Não estamos fazendo mais ciência. Não que não deva ser ensinado. Nós devemos ensinar. Mas não na aula de ciências. Essa é a minha postura. E outras pessoas pensam diferentemente. Mas há outros paradigmas, além desse do design inteligente, que é muito interessante, mas do qual eu não sou adepto, porque ele tem problemas, e nós veremos quais são. O outro é o paradoxo da criação infinita. E o último é a da teologia suprarracional, libertando a teologia do racionalismo filosófico de uma vez. Nenhuma dessas posições é melhor do que as outras. Todas elas são interessantes. Vamos falar primeiro do design inteligente. Lembrando a frase de Albert Einstein. A coisa mais incompreensível do universo é que ele é compreensível. Design inteligente parte da ideia de que existem não somente leis naturais que regem o universo, existe um legislador que legislou essas leis. Mas mais do que isso, design inteligente propõe que a estrutura do universo, a própria história da evolução do cosmos e da evolução da vida na Terra, passa por uma quantidade de elementos tão sutis que não é possível que tudo tenha surgido por acaso. Não é possível que o universo tenha surgido por acaso. Não é possível, como diz a teoria da evolução, que as mutações das espécies aconteçam ao acaso. É preciso que haja uma governança por trás de tudo isso. Por exemplo, o Big Bang, que aconteceu há 15 milhões de anos atrás. E isso implica no conceito de teleologia. O que é teleologia? É finalidade, né? É isso que define essas coincidências espetaculares. Por exemplo, há 15 bilhões de anos atrás, o Big Bang. Se a força da explosão fosse um pouco maior, a matéria teria continuado nas suas partículas elementares, se espalhado pelo espaço-tempo, e o universo não teria se formado da maneira como nós o conhecemos. Não teriam surgido galáxias, não teriam surgido estrelas, não teriam surgido planetas, não teria surgido a vida. Se a força do Big Bang, a força da explosão, fosse um pouco maior, o universo seria um monte de partículas atômicas se espalhando pelo infinito e rapidamente esfriando, e não haveria cosmos. Se a explosão fosse um pouquinho mais fraca do que foi, a força da gravidade traria toda a matéria explodida de volta para o ponto inicial muito rapidamente, sem dar tempo para a formação de galáxias, estrelas, planetas e o surgimento da vida. Portanto, foi preciso que a explosão do Big Bang acontecesse numa faixa muito estreita para que desse certo. Essa calibragem, essa questão de uma calibragem tão delicada, leva os adeptos do desígnio inteligente a dizer que o universo tem um propósito e tem uma finalidade, foi criado assim, com essa calibragem, pelo Criador. Os cientistas teóricos da evolução, que acreditam que o universo surgiu do acaso, precisam supor a existência de pelo menos 1 trilhão de outros universos que não deram certo,
para admitir que seja possível que, pelo acaso, um deles tenha dado certo como o nosso. Assim como se você jogar uma pedra num determinado lugar, com os olhos vendados, se você jogar infinitas vezes, uma hora você acerta exatamente onde você quer acertar. Isso é o acaso. Agora, se você tem uma governança nisso, então é diferente. Você pode fazer um único universo exatamente como você quer. Bom, isso nos leva ao problema do princípio antrópico. E esse é o grande problema do design inteligente. É que nós estamos acostumados a pensar a partir de nós mesmos, isso é, a partir do ser humano. A isso, na filosofia, nós chamamos o princípio antrópico. Princípio antrópico quer dizer assim, puxa vida, como é possível que tenha sido por acaso que a Terra ficou exatamente na distância certa do Sol, para que tenha um clima agradável para o ser humano, uma gravidade, uma atmosfera que é exatamente aquela que é apropriada para os seres humanos, e a Lua girando ao redor da Terra com as marés e determinando coisas que são fundamentais também para o bom sucesso do projeto do ecossistema terrestre. Então nós nos perguntamos, como é possível? Isso é algo muito preciso, muito delicado, foi Deus que fez. O princípio antrópico. Nós estamos pensando de ponta cabeça. A vida evoluiu na Terra da forma como evoluiu, porque a Terra estava nessa posição em relação ao Sol. Se ela não estivesse nessa posição, a vida poderia ter tomado um outro caminho, um outro rumo. Ou então não teria surgido nesse planeta. Assim como nós dizemos, se houver vida em algumas formas de planeta muito distintas da Terra, serão vidas muito distintas daquelas que existem no planeta Terra. Isso é mais ou menos como pensar assim, que o pinguim, que a Antártida foi criada por causa do pinguim, e não que o pinguim evoluiu por causa da Antártida. O princípio antrópico é muito comum na nossa reflexão. Nós temos essa tendência, e isso acaba influenciando também a nossa reflexão científica. Mas ele não detona totalmente com o design inteligente. Realmente, o surgimento da vida implica num planeta como o planeta Terra. Então, parece que a gente ainda pode falar de teleologia, a gente ainda pode falar de propósito. Eu diria, para concluir, que existem duas compreensões diferentes de design inteligente, que nós poderíamos chamar de hard e soft. O design foi estabelecido por Deus de forma rígida, minuciosa e total. Essa é uma forma hard do design inteligente. Quer dizer, está tudo determinado exatamente como vai ser, tem que ser assim. Mas também, e isso cai em determinismo. Quer dizer, não há espaço para o acaso. É determinismo puro. Então, como no livro do Jacques Monod, a gente sai do acaso e cai no determinismo. Porque o nosso Deus acaba sendo também determinista, o Criador. Como gostam os calvinistas e as teologias de cunho cartesiano, como o calvinismo. Quer dizer, tudo cai no determinismo. Não há espaço para o acaso nem para a liberdade. Mas nós podemos ter uma concepção soft do design inteligente. Isso quer dizer, o design ele é genérico, ele é flexível, ele permite muitos possíveis caminhos para o desenvolvimento do cosmos, para o desenvolvimento da vida, principalmente, para o desenvolvimento da vida inteligente e autoconsciente. Então, nós estamos falando de muitos caminhos e variações. Aqui há espaço para o acaso, há espaço para a liberdade, nós estamos falando de uma situação de imbricadura, de tensão dialética entre acaso e necessidade, o que é uma postura bastante interessante. Bom, vamos passar para a próxima possibilidade? O paradoxo da criação infinita. É um pouco diferente, aliás, um pouco não, é bem diferente, mas temos ideias muito interessantes aqui também. Tomás de Aquino, vocês sabem, o Aristóteles de Batina, o homem que cristianizou a filosofia de Aristóteles na Idade Média, na época do escolasticismo, ele
sabia muito bem que Aristóteles não acreditava em uma criação no tempo. A criação é eterna. O mundo sempre existiu. Aliás, o mundo sempre existiu para Aristóteles, ele não falava em criação. Mas ele falava em Deus. Aristóteles acreditava, tinha uma concepção de Deus. E ele dizia que Deus suportava ou mantinha o mundo criado, o cosmos, a ordem cósmica. Então, como é que Aristóteles pensava isso? E havia uma providência divina por trás do mundo criado, mas essa providência opera desde a eternidade do passado, porque o mundo sempre existiu. Tomás de Aquino, ao cristianizar Aristóteles, chega a considerar a possibilidade de que a criação não seja algo no tempo. Ele diz, ainda que a Bíblia diga que a criação aconteceu no momento do tempo, e por isso nós acreditamos, do ponto de vista lógico, diz Tomás de Aquino, existe a possibilidade de uma criação desde a eternidade. Uma criação constante, uma criação infinita, uma criação que sempre aconteceu, que continua acontecendo e que sempre vai acontecer por toda a eternidade. Porque a criação é um ato contínuo de Deus. Como eu disse ontem, criação, queda e redenção são três conceitos distintos, mas que na verdade estão interconectados de tal forma que os três são simultâneos. Aí nós podemos falar do micro-universo e do macro-universo. A gente sabe que existe um padrão constante, os fractais que se repetem, né? As veias do nosso corpo, que seguem o padrão dos rios, as árvores, que seguem o mesmo padrão da estrutura, por exemplo, se vocês repararem, por exemplo, as nuvens, na sua forma caótica de ser, parece também estar presente em muitas outras formas de caos, como, por exemplo, a orla dos continentes, ou até mesmo um café que você derrama no chão. Parece que existe uma estrutura básica que está presente até mesmo naquilo que aparentemente não tem ordem nenhuma. Então nós estamos falando de uma estrutura de criação infinita que está presente em todo o tempo, a toda hora, operante no mundo criado. Por exemplo, bom, não vou falar isso porque vai esticar, vamos para frente. É aí que, então, nós temos a possibilidade de dar espaço para a possibilidade da teoria das supercordas, da física quântica e o multiverso. Quer dizer, a teoria das supercordas diz, as partículas subatômicas estão conectadas, e se eu mover um elétron aqui, como disse o professor ontem, o professor Caetano, se eu movo um elétron aqui, outro elétron, talvez em outra parte do cosmos, também vai se mover, porque eles estão conectados pelas supercordas. A física quântica diz, eu mexo aqui, eu também mexo lá longe, onde eu nem estou e nem vejo. Então, nós estamos falando da possibilidade de nós termos, então, com a teoria das supercordas, o multiverso, isto é, muitos universos. O que dá vazão à ideia de que o universo não teve um começo. O Big Bang não é o começo de tudo que existe, é o começo do nosso universo. Mas que, na verdade, a criação de Deus, pasmem, é infinita. Essa não é uma ideia feia. Na verdade, muitos cristãos do passado já pensaram assim. Que a criação de Deus é infinita, e existem infinitas estrelas. E esse predicado, infinitas, não está aqui como uma mera hipérbole, ou então uma maneira de dizer que existem estrelas demais, 100 bilhões de estrelas por galáxias. Quando a gente quer dizer infinito, é infinito, porque existem infinitas estrelas, infinitas galáxias e infinitos universos. Quando a gente vai à estrutura do muito pequeno, a gente também se espanta, porque a gente pensa, o átomo não pode ser repartido. O átomo, é isso que quer dizer a palavra átomo, não pode ser atomizado, não pode ser quebrado.
Mas aí a gente descobriu que dentro do átomo nós temos os prótons, os nêutrons e os elétrons, e agora nós sabemos que dentro do próton nós temos os gluons, os quarks, os mesons e etc., os bósons e etc. Então eu repito para você, aonde isso vai parar? Dizem hoje alguns que a própria luz é composta de partículas ainda menores do que os fótons, que se chamariam os táquions, que são partículas mais rápidas do que os fótons, mais velozes do que a velocidade da luz, coisa que vai além de qualquer coisa que a ciência já inventou de maluco. Sabe por quê? Porque, na verdade, a gente tem que lembrar que a verdade é sempre mais estranha do que a ficção. A verdade é sempre mais estranha do que a ficção. E aqui eu vou propor uma viagem meio doida para vocês verem como é louco o nosso cosmos e quão pequenos nós somos. Isso é pura ficção científica, o que eu vou falar aqui agora. Mas, digamos assim, digamos que nós fôssemos ficando grandes. Porque vocês sabem que a Terra gira ao redor do Sol numa velocidade astronômica. Não gastronômica. Outro dia perguntaram para um jogador de futebol, e ele falou assim, os jogadores estão ganhando salários gastronômicos, né? Mas ele queria dizer salários astronômicos. Quer dizer, grandes salários, enormes, imensos. A Terra gira ao redor do Sol numa velocidade incrível. Uma velocidade que nós não conseguimos nem imaginar, é muito grande. Então nós sabemos que ficamos presos aqui na Terra e mal notamos que a Terra está girando. Como é possível isso? Mas se nós ficássemos grandes, maiores do que o próprio sistema solar, digamos que o sistema solar ficasse aqui, aqui na frente, o Sol e os planetas girando, nós veríamos os planetas girando rapidamente ao redor do Sol. Se eles fossem pequenos e nós fôssemos grandões. Os dias passariam em microsegundos. Por que a galáxia tem essa maneira espiralada de ser? Porque ela está girando numa velocidade 100 vezes maior do que a velocidade da Terra. O nosso Sol está girando ao redor do centro da galáxia numa velocidade impressionante. E a nossa galáxia, vocês se lembram ontem nós falamos sobre a expansão das galáxias? Quando nós enchemos as bexigas, as galáxias estão viajando pelo cosmos, distanciando-se umas das outras, numa velocidade impossível até de imaginar. Então eu digo para vocês, se nós ficássemos grandes, maiores do que a Via Láctea, se nós pudéssemos enxergar a Via Láctea pequenininha aqui diante de nós, nós a veríamos girando assim rapidinho, e veríamos o Sol surgindo, brilhando, explodindo, morrendo. Em minutos. Se nós ficássemos grandes do tamanho do universo, que o universo pudesse estar aqui diante de nós, na palma da nossa mão, nós veríamos o Big Bang, as estrelas se afastando, as galáxias se afastando, as estrelas esfriando e morrendo, as galáxias esfriando, e depois de uns 3 minutos, tudo teria acabado. Vocês percebem a relatividade das coisas? Porque nós estamos falando do contínuo tempo-espaço. Quer dizer, o tempo e o espaço estão conectados, estão imbricados. Então, todo o nosso universo que existe há 15 bilhões de anos, e a gente falando 15 bilhões, que horror! Se nós tivéssemos o tamanho do universo, talvez o universo e toda a sua história não de 15 bilhões de anos, mas de centenas de bilhões de anos, como está previsto, passaria em alguns minutos. Então vocês percebem quão absurda é essa questão? A verdade é sempre mais estranha do que a ficção. Nós estamos num grão de poeira, viajando no pálido ponto azul que é a Terra, numa velocidade impressionante, e nós nem percebemos que é tão rápido assim. Para nós as coisas acontecem devagarinho. Não devem ser pensados como eventos desconectados, separados cronologicamente.
devem ser entendidos como aspectos distintos ontologicamente, mas conectados e sincrônicos. Todos os três conceitos expressam aspectos da existência humana quando ela é compreendida teologicamente. É fundamental para compreender a vida humana, a existência humana, o mundo, teologicamente, que nós que a gente estabeleça um valor tremendo a esses três conceitos básicos. Eles são muito importantes do ponto de vista teológico. Criação, queda e redenção. Mas não são conceitos científicos. E aí, então, a gente cai na questão ética. Mas antes disso, é preciso falar da teoria do Deus fraco, que vocês sabem tem causado espécie em todo o mundo. Hoje eu estava conversando sobre isso com o Vanderlei, e eu me lembrei que o Ricardo Gondim, um grande pensador cristão brasileiro, tem sido ostracizado, execrado, porque adotou a teoria do Deus fraco. O que é a teoria do Deus fraco? É uma teoria bastante concordante com tudo isso que nós estamos dizendo aqui. É que Deus não é onipotente. Que a ideia de onipotência é uma ideia escolástica, que tem a ver com essa ambição humana de onipotência. Tem a ver com esse amor que o homem tem de poder, mas que Deus não tem. Aliás, o Deus revelado em Jesus Cristo é o Deus que se revela fraco. E o Deus fraco, então, já não é mais aquele em quem nós podemos imputar culpa pelo mal, pelas tragédias, porque ele faz o que pode. E mais importante para nós, Deus não sabe o futuro. Isso é, Deus não é eterno como queria Agostinho, no sentido de que Deus está fora do tempo. Isso é filosofia grega, pensamento de Agostinho. Nós estamos no tempo, Deus está fora do tempo. Para Deus não existe passagem do tempo. Deus é eterno. Para Ele não há diferença entre o passado, o presente e o futuro. Deus sabe todas as coisas, Ele conhece o futuro. Ele sabe como tudo vai acontecer. A teoria do Deus fraco vai dizer: Deus pode calcular todos os futuros possíveis, mas Ele não sabe qual é o futuro que vai vingar. Deus não sabe o futuro, está na expectativa de ver o que vai acontecer. A ideia toda é que Deus nunca tira de nós a dignidade da liberdade da escolha. Para desespero dos calvinistas, nós estamos falando aqui da dignidade humana de ter liberdade e de ter um futuro aberto. Nunca pergunte o que Deus pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer por Deus. Então, com base nessa frase, não pergunte o que Deus pode fazer por você, que é como pensam 99% dos evangélicos, mas sim o que você pode fazer por Deus, é que a gente vai rumo à ação. As consequências éticas e políticas da adoção do paradigma evolucionário. Isso é fundamental, porque a adoção do paradigma evolucionário é acusada de eliminar a possibilidade de um comportamento moral, de uma ética cristã. Já que nós estamos diante do acaso, do caos, das mutações, das partículas. É verdade que a adoção deste paradigma implica em não ter mais padrões de conduta moral? O que não há mais, dentro deste paradigma, é espaço para o legalismo, para a moralidade puritânica, que nós estamos acostumados. Mas há uma clara exigência moral muito mais profunda e abrangente. Vamos explicar isso. O hipercalvinismo predestinacionista e outras posturas teológicas cartesianas ultrapassadas dizem que o futuro já está traçado. Traçado por Deus, pois Deus, na sua soberania, já definiu tudo que iria ocorrer, não é isso? Deus é soberano, e se essa caneta vai cair no chão ou não se eu soltar, o que é isso? É negócio, não vou soltar não. Então,
nós teríamos o quê? Isso já está determinado. Isso que aconteceu já estava determinado. Tudo que vai acontecer já está determinado, não é? Na verdade, são posturas como essa que impedem qualquer forma de genuíno compromisso moral e político. São posturas como essa, deterministas, fatalistas, na verdade, que impedem que você se envolva, porque afinal de contas, para quê? Já está tudo determinado mesmo. O que vai acontecer, Deus já sabe, já está tudo definido, por que eu vou me envolver? Por que eu vou me engajar? É Deus que age, já está tudo definido, eu sou um fantoche, então, nas mãos de Deus? O paradigma evolucionário nos propõe a visão de um futuro aberto, que depende em parte de nós, das nossas decisões morais, das nossas escolhas, das nossas ações, preservando nossa liberdade e nossa dignidade, dentro do pensamento da criação infinita. A gente pode considerar essa uma possibilidade interessante de reflexão teológica, ou não. Qual é o compromisso ético e político de que estamos falando? Um compromisso com a humanidade. Ser cristão e moral cristã, ética cristã, compromisso cristão é compromisso com a humanidade dentro dessa nova visão de ética cristã. É combate a toda forma de opressão e injustiça social, é combate a toda forma de alienação e preconceito, é apoio à paz, ao diálogo, ao entendimento universal. Não tem nada a ver com aqueles não-damentos. Crente não pode fumar, crente não pode beber, crente não pode dançar, crente não pode usar saia, crente não pode andar de bicicleta, crente não pode entrar no mar aos domingos, e assim por diante. Um compromisso com a preservação da espécie humana, combate à destruição do meio ambiente, porque nós estamos falando da preservação da espécie humana. Combate à guerra frívola, porque há guerra que não é frívola, há guerra que é justa, a guerra para destronar o tirano, por exemplo, a guerra contra Hitler, mas a guerra que é frívola, que é por interesses econômicos, que é baseada em xenofobia, e combate a corrida armamentícia, apoio à educação, ao desenvolvimento científico e tecnológico. Sabe por quê? Porque a qualquer momento um asteroide pode bater na Terra e destruir a nossa civilização e até extinguir a humanidade e até esterilizar o planeta. Então, nós precisamos de desenvolvimento científico e tecnológico para a preservação da humanidade. Isso faz parte do mandato cultural. Um compromisso com o progresso espiritual da humanidade. E aqui está o mais importante. Esse é o compromisso mais importante. Porque Edgar Morin disse assim: se o século XXI não for o século da espiritualidade, o século XXII não acontecerá. Combate ao fundamentalismo e toda forma de fanatismo religioso. Proclamação do Evangelho da graça salvadora em Jesus Cristo. Elemento que se apresenta de forma explícita, clara e evidente no ensino do Novo Testamento, e que não está claro nem explícito e talvez nem presente em nenhuma outra tradição religiosa. Apoio à postura dialógica, irênica, ecumênica. Apoio ao humanismo do outro, porque nós já estamos para lá de pensar meramente em humanismo. Nós temos que pensar no humanismo do outro. Nós temos que pensar no valor do outro, não do homem enquanto conceito abstrato, mas do outro objetivamente. O respeito à alteridade, o respeito ao outro na sua diferença. Martin Buber, filósofo existencialista judeu, tem uma frase notável. Ele disse assim: se eu amo o outro quando ele se parece comigo, então eu amo a mim mesmo. Eu só amo o outro realmente quando eu amo o outro pelo fato, ou apesar de ele ser muito diferente de mim. Agora existe uma terceira possibilidade. E é concluindo que eu vou falar dessa terceira possibilidade, porque aqui encerra a palestra.
A terceira possibilidade é de uma teologia suprarracional. Não tem nada a ver com nada que nós estivemos falando até agora. Criação infinita, design inteligente. É uma terceira possibilidade também muito rica. Nós podemos dizer que a teologia tem que se libertar das garras do racionalismo filosófico, como nós acabamos de descrever no caso do calvinismo, que tem muito ainda de escolástica medieval. Nós precisamos encontrar o locus da religião dentro do pensamento, dentro dos fazeres humanos. É isso que Rudolf Otto tenta dizer no seu livro O Sagrado. E era isso também que o Schleiermacher, talvez sem sucesso, tenha tentado encontrar na sua obra Glaubenslehre. Nós estamos falando de encontrar o locus da religião, o mistério, aquilo que a ciência e a filosofia não podem decifrar, não tem o que dizer, porque é algo suprarracional. E filosofia e ciência lidam com a racionalidade e não com o suprarracional. A filosofia e as ciências buscam entender a ordem cósmica, ou a ausência dela. Não pode haver mistério para a racionalidade. É preciso explicar, é preciso compreender. Mas quando a gente fala do mistério, é preciso ficar em silêncio, é preciso calar. Por isso que o meu livro chama A Palavra e o Silêncio. Portanto, a ciência está agindo correta e adequadamente quando rejeita falar de Deus e rejeita as explicações sobrenaturais. É claro, não é papel da ciência falar de Deus e falar do sobrenatural. Isso é papel da teologia. Esse é o locus da teologia, dentro do pensamento humano. Nem tudo é racionalidade. A racionalidade não é tudo na vida. Já falei isso para vocês. Já imaginou se você tentar fazer? Somos todos adultos aqui, podemos falar isso. Digamos que você tente praticar o ato sexual com plena racionalidade, comece a quantificar. Eu vou fazer um voo de 30 graus, uma inclinação de 45 graus, numa distância de 30 centímetros do corpo, numa velocidade X. Vai acabar toda a emoção daquele momento. E você sequer vai conseguir realizar o ato. Porque aquele não é o momento de quantificar e de racionalizar. Aquele é o momento de ficar louco. Imagine você ir a um jogo de futebol, sentar na arquibancada, e enquanto todo mundo está berrando e torcendo e xingando o juiz, você se comporta como um comentarista da Sport TV. O goleiro poderia ter se adiantado. Você está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Aquele momento é a hora de estar louco. Não é a hora da racionalidade. Racionalidade não é tudo na vida. E há religiões e há cultos que já descobriram isso, não é? E praticam momentos de êxtases irracionais. Isso não é necessariamente uma tolice. Pode ser algo bastante válido, bastante interessante do ponto de vista da religiosidade. Porque a liturgia formal também envolve a irracionalidade. Quando eu parto o pão e sirvo o cálice e digo, isto é o meu corpo. A religião tem muito do suprarracional que, visto do ponto de vista da racionalidade, da perspectiva da racionalidade, é loucura, é irracional. Então há lugar e há dignidade para aquilo que escapa ao âmbito do racional. Como, por exemplo, a fé. Insistir na primazia, na onipotência, na supremacia, na independência da razão,
Nós sabemos que a razão não é independente. Existem fatores emocionais, sentimentais, fatores volitivos, fatores intempestivos que mexem com a razão na hora que nós vamos tomar decisões. A razão não é independente. A razão não é suprema, não é onipotente e não é nem primaz no que se refere ao humano, no que se refere à humanidade. Afirmar estas coisas já não é uma postura racional. É uma postura racionalista. E o racionalismo é uma irracionalidade, no pior sentido do termo. O racionalismo é um irracionalismo. Mas nem tudo é racionalidade. E isso já ficou claro. Vamos mudar de slide. A essa altura eu já estou cansado também. A fé cristã, então, pode ser compreendida como supra-racional. E nós não estamos falando de nenhuma novidade. É uma nobre tradição do pensamento cristão. Credo quia absurdum, disse Tertuliano. Quintus Septimius Florentius Tertuliano, o homem de Cartago. Então eu digo para vocês, uma nobre tradição. Porque não foi só Tertuliano que disse, eu creio porque é absurdo, se não fosse absurdo eu não precisaria crer. Também disse isso Blaise Pascal, o jansenista francês. E também disse isso Kierkegaard. Muitos autores se aprofundaram nessa possibilidade. Michel de Montaigne. Nicolau Cusano, Nicolau de Cusa e tantos outros. Estamos falando então de entender a fé como uma loucura. É a loucura da fé. A loucura da cruz, como diz Paulo em 1 Coríntios. Aquele versículo tão importante que diz assim, os judeus pedem sinais, os gregos querem argumentos, querem evidências, mas nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. É claro que é loucura, mas é uma santa loucura. É uma santa loucura. Estamos falando da excelência da santa loucura, da criação, da redenção em Jesus Cristo, da proclamação do Evangelho da Graça, sem ignorar a bênção da razão, porque a razão é um dom de Deus. A razão, a racionalidade é um dom de Deus para nós. Tem uma enorme utilidade, mas não é tudo. É preciso compreender os limites da razão, como aliás diz Kant no Crítica da Razão Pura, e abrir espaços para a fé. Uma última palavra. Somos dignos de herdar as estrelas? Quando nós pensamos nesse paradigma, nós devemos pensar que nós, na verdade, estamos aqui no nosso, como é que nós poderíamos dizer, na nossa chocadeira, que é a Terra. Mas o que está diante de nós? Como serão os próximos séculos? Como será a vida humana e como será a fé cristã? Eu digo a vocês que nós estamos diante de uma grande provação espiritual, de um grande teste de sobrevivência da espécie humana. Precisamos aprender a respeitar o meio ambiente. Precisamos aprender a respeitarmos uns aos outros. Isso é o que interessa a Deus. Cristãos e muçulmanos e budistas respeitando-se mutuamente e aprendendo a viver em amor. E o cristão, acima de tudo, tem que ensinar isso e viver isso. Somos dignos de herdar as estrelas? Nós somos os herdeiros de Deus, diz a Bíblia. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Qual é a nossa herança? A nossa herança é a criação. A nossa herança é o universo.
e vi um novo céu e uma nova terra, inteiramente restaurados, aonde a humanidade vive na paz, iluminada pela luz de Deus. Então, meus irmãos, meus amigos, para além do dualismo platônico que separa a matéria e o espírito, que separa o real e o ideal, que separa o corpo e a alma, para além do dualismo platônico que tanto mal já fez a reflexão cristã, precisamos compreender que a esperança cristã, assim como a esperança judaica na Bíblia, é uma esperança material, é uma esperança concreta, é uma esperança de vida na terra, não de almas desencarnadas. Essa é a esperança dos espíritas, mas a esperança dos cristãos é de vivermos num mundo concreto, material, restaurado por Deus, é sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E qual é a nossa herança? É o universo. Somos dignos de herdar as estrelas? Obrigado.